Glória, 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 glória ao poderoso Criador dos céus e da terra. Precisamos de mais leveza na vida, dia após dia, para ter uma saúde espiritual e física. Sabemos que não podemos de maneira nenhuma guardar sentimentos tóxicos em nossos corações. Para viver bem estruturado emocionalmente, é preciso amar sobre todas as coisas o nosso Pai eterno. A mente sadia vai procurar armazenar coisas boas. Contudo, temos visão para enxergar o que é errado. Por isso, precisamos denunciar a todos os que são próximos de nós o pecado, para eles não serem vítimas. Devemos viver com o coração arrependido para ter o perdão do Pai. Não somos perfeitos. Somos estruturas frágeis, por isso temos que buscar no Pai a sua fortaleza. Queremos viver em comunhão com o Pai, mas não interessamos numa vida santificada. Nada de reclamar, porque a reclamação é a ausência de dar graças por tudo. Vamos praticar os mandamentos diários, procurar ajudar naquilo que podemos, fazer tudo o que for possível para aliviar a provação do nosso próximo. Nada de dar ouvidos a pessoas invejosas que procuram compartilhar conosco coisas que vão nos jogar ao chão. Vigilância em meio ao caos, para não ser contaminado pela fraqueza espiritual do outro. Procurar estar de pé espiritualmente, fazendo a leitura diária da palavra de vida eterna, orando pelos necessitados, procurando fazer jejum quando houver um propósito, uma finalidade. Examinar diariamente o seu progresso espiritual. Procurar fazer prova da palavra, praticando com muita vontade para o crescimento da graça e do conhecimento. Irmãos, precisamos entender que temos que esforçar mais para sair da aparência do mal. Temos que ficar longe de pessoas que não têm amor pela obediência, porque são chamados rebeldes pelo Pai, porque todo aquele que resiste à verdade é rebelde. Ele está sendo enganado pelo seu próprio coração. Vemos muitos aí se envolvendo em coisas que não traz edificação. Pelo contrário, é uma pedra de tropeço para a espiritualidade. Portanto, precisamos abrir os nossos olhos, pedir ao Pai o dom do discernimento para entender qual é a agradável vontade do Pai. Sabemos que a hora é agora. Os sinais já estão nos avisando que o Iaú já está para vir nas nuvens, rodeado de anjos. E a glória do Pai presente para nos receber
Nós que temos azeite em nossas lamparinas, nós que temos amor pelo Pai e também pelo nosso próximo, nós que procuramos exercer a nossa fé, passando a verdade para o próximo, se arrepender de seus pecados, reconhecendo que estão perdidos, porque estão na escuridão, e aquele que está na escuridão não pode enxergar o que está no caminho, e com certeza ele vai tropeçar até cair na cova que o inimigo tem aberto diariamente para pegar as pessoas que não vigiam, que não buscam a presença do Pai manifestada em sua vida, porque muitos não entendem que a partir do momento que nós cremos em Yahshua como Senhor e Salvador da nossa alma e espírito, nós fazemos parte do reino e pela fé precisamos seguir em frente, praticando o bem, ajudando aquele que está tendo dificuldade. Porque nós temos que reconhecer os nossos pecados. É claro, aquele que nós percebemos que não querem nada com a salvação, possivelmente deve ser o filho da perdição, porque nos mostra atitudes, comportamentos que o nosso Pai Eterno, que é santo, condena. A palavra diz: amai o próximo como a ti mesmo, e ao Pai sobre todas as coisas. Temos que fazer o bem, porque está escrito que aquele que sabe fazer o bem tem condição de fazer o bem, e não faz, esse peca. E nós estamos vendo muitas pessoas pecando porque não querem, estão se recusando a entregar a verdade à sua família, aos seus parentes, ao seu próximo. E isto também é pecado, pois a palavra diz: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Só que é o Evangelho de arrependimento de pecados e uma vida santificada na presença do nosso Pai, seguindo o nosso Salvador Yahshua. A hora é agora, o momento é chegado. A palavra é clara quando diz: aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que busca, acha. Irmãos, precisamos entregar mesmo, de verdade, a nossa vida inteiramente ao Senhor e confiar nele, porque com certeza o mais ele fará. Está escrito também: buscai o reino e a justiça do Pai, e as demais coisas
serão acrescentadas. Primeiramente, nós temos que buscar pela nossa vida espiritual, se alicerçar na verdade, viver fazendo a vontade do Pai, para ter resultados que vão glorificar o nosso Pai. A palavra diz que somos testemunhas do que temos visto e ouvido da parte do Pai. Ele tem feito a diferença em nossas vidas, para que nós façamos a diferença na vida do próximo. Portanto, vamos levar a sério, vamos viver com o coração arrependido, vamos negar a nós mesmos, vamos renunciar o que está errado, vamos estar atento para a salvação que nós temos recebido. Custou o sangue de Alxa, que na cruz foi derramado por nós. Ele sofreu por nós. Ele foi debochado, blasfemado, tudo isto ele sofreu por nós, e nós temos que dar o devido valor ao nosso Salvador, porque quando fazemos as coisas erradas, nós automaticamente estamos colocando o nosso Salvador lá na cruz do Calvário. Pois isso significa que você não está nem aí para o plano de salvação. É como que colocasse novamente na cruz o Salvador para morrer por você, porque você não está nem aí para valorizar essa atitude do Filho do Altíssimo. Pois ele recebeu a missão e obedeceu até o fim. A palavra diz que ele não abriu a sua boca. Foi como uma ovelha ao matadouro. Não abriu a sua boca. E você tem aberto a tua boca para falar palavrões, para murmurar, para reclamar. Quando a palavra diz: em tudo dai graça. Você tem que dar graça pela prova em que você está agora. Dá graça porque a porta de trabalho fechou. Dá graça porque está internado. Dá graça porque está endividado. Aquele que dá graça ao Pai, o Pai muda a sua vida, dando o escape, dando o livramento. Por isso ele diz: em tudo dai graça, pois essa é a vontade do Pai. Quer na prova, quer na abundância, quer na escassez, dê graça ao Pai. Fuja da fofoca. A palavra do Pai é bem clara quando diz
O homem de boca fala de mim, mas o seu coração está longe de mim. Não me conhece. Porque aquele que não ama o próximo não conhece o Pai, porque o Pai é amor. A palavra diz que Ele nos amou de tal maneira, entregou o seu Filho único, para morrer lá na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos e glorificou a Yahshua, que está à direita do Pai, intercedendo por nós, torcendo por nós, para que nós sejamos vencedores. Então, cuidado! A palavra diz: não deis lugar ao diabo, porque aquele que dá lugar ao diabo, que abre brecha em sua vida, para que o inimigo venha entrar em sua mente e morar em seu coração, esse vai pagar o preço. Pois a palavra é clara: tudo que o homem semear, também colherá. Isto é, pagar o preço. Quando a fatura vem, para ser pagar, ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, é preciso obedecer, porque está escrito: é melhor obedecer do que sacrificar. Também está escrito: que importa obedecer ao Pai do que a homens. Mas também está escrito: os homens têm procurado obedecer aos homens. Que está vendo? E ao Pai, que é o soberano, Criador dos céus e da terra. Não querem obedecer. Mas a palavra diz: o que for semeado na carne, colherá na carne. Portanto, você que está assistindo este vídeo, coloca a tua casa em ordem. Senão tu morrerás sem salvação. A palavra é bem clara quando diz: louco, esta noite ou qualquer hora do dia, o Satanás pedirá sua alma. E para quem será a sua alma? Alguém está de olho em você, querendo a sua vida. Mas também, se você não tem a fé em Yahshua, o Senhor e Salvador, você também perderá a sua alma. Porque aquele que tira a vida do seu próximo tem o Satanás na sua mente e no seu coração. As pessoas dão o que têm. Quem tem o Pai tem o amor, tem o Espírito Santo em sua vida para produzir frutos do Espírito, que vai, ou que vão glorificar ao Pai. Então, irmão, amigo, simpatizante,
creiam tão somente na verdade, porque é pela verdade que tua alma, o teu espírito serão salvos, para estar com Yahshua, na eternidade, ou onde quer que ele esteja, porque ele mesmo falou, aonde eu estiver, vós também estareis. Então temos que confiar no Salvador, que ele tem deixado essa palavra para nós, pelo Espírito Santo. A hora é agora. A palavra diz, aquele que se envergonhar do Pai, o Salvador também envergonhará diante dos anjos e diante do Pai. Portanto, vamos amar a palavra do Pai, porque é palavra de vida eterna. Vamos procurar obedecer ao Pai. Ter uma vida separada, santificada para Ele. Porque nós somos testemunha e podemos ser mais do que testemunha. Nós podemos ser instrumento cheio do Espírito Santo para produzir sinais e maravilhas, para a glória do Pai, porque aquele que tem um Pai, ele entrega o Pai, que é o amor que as pessoas estão precisando. Ele entrega a Yahshua, que é o Salvador, que as pessoas estão precisando. Então, vamos glorificar ao Pai, sempre, e seguir ao Filho. Mas você que ainda não tomou esta decisão, põe tua casa em ordem, porque ninguém sabe a hora da morte, e quando ela vem, ela leva e acabou. Não tem como se esconder. E a palavra só diz uma coisa: estejam preparados, porque temos que estar preparados para a vida e para a morte. Para a vida, para encontrar ou para estar com o nosso Salvador. E para a morte a esperança. Porque a palavra diz, todos têm que morrer, e aquele que está na fé, ele morre para a vida eterna, e aquele que está no pecado, ele morre para a condenação eterna. A hora é agora, o momento é chegar. Coloquemos nossa vida nas mãos do Criador, e submetamos ao Espírito Santo para ser o nosso guia, para mostrar o caminho que nós devemos andar, para mostrar como devemos nos comportar, o que nós temos que falar, porque o que nós falamos daquilo que o Espírito coloca na nossa boca para falar, e o que nós falamos é para a glória do Pai, e é também para a salvação daqueles que receberem essa palavra, que é a verdade, e ponto final. Portanto, a hora é agora, o momento é chegado, basta somente crer. Tudo é possível que crer. Então, se você crê, porque tem gente questionando aí, tem gente dando opinião, tem gente falando que é isso, é aquilo. Não, o Pai está dizendo, creia tão somente e será salvo. A tua alma e teu espírito para estar com o Salvador Yahshua. Portanto, a palavra é essa, o ensinamento é esse, a
abra a tua mente e teu coração para entender. O Espírito Santo está aí falando contigo, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, dê atenção a ele e coloca em prática. Pois tudo é possível que crê. Irmão, amigo, simpatizante, criou no canal, ajude o canal, compartilhe, dê o teu joinha, ajude mesmo. Lembrar que aquele que abençoa é abençoado, aquele que é por nós também é abençoado, aquele que ajunta também é abençoado. Então, vamos ser uma bênção para a glória do Pai. E sendo uma bênção para a glória do Pai, nós vamos viver uma vida abençoada. Até o próximo vídeo e glória ao Pai e ao dos exércitos.